Mensagem número 34 do livro Contos desta e doutra vida. Mensagem ditada pelo Espírito Irmão X a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: O Mancebo Rico. Diante do assunto que se referia ao congraçamento de grupos religiosos, o ponderoso Simão, sábio israelita desencarnado, considerou sorridente. Semelhantes problemas já vicejavam a respeito do próprio Cristo. E à vista da curiosidade geral, o ancião relatou: Efraim, filho de Bunã, era um chefe prestigioso dos fariseus, considerado cabeça dos ilelitas, que ao tempo do Senhor eram francamente mais liberais e mais instruídos que os partidários do Rabi Shammai, fanáticos e formalistas. Judeu profundamente culto, Efraim, aos 40, já se fizera autoridade máxima dos herdeiros espirituais de Léo, o admirável doutor das 7 regras. Excessivamente rico, não dispunha somente de valiosas terras cultivadas e de formoso palácio residencial em Jericó, no qual sustentava largo prestígio, mas também de casas diversas em Jerusalém, vinhedos e campos de cevada, rebanhos e negócios importantes na Síria. Entretanto, não era só isso. Era o depositário dos recursos amoedados de companheiros numerosos. Todo fariseu e lelita que se lhe vinculasse à amizade hipotecava-lhe confiança e com isso os próprios bens. Transformara-se-lhe a fortuna pessoal desse modo em extensa formação bancária, recolhendo depósitos vultosos e pagando juros compensadores. No centro da organização, cujos interesses financeiros se expandiam, constantes, era ele, embora relativamente moço, um oráculo e um amigo. O narrador fez longa pausa, como se nos quisesse monopolizar as atenções, e prosseguiu. Devotado leitor da Mishnah e apaixonado pelas doutrinas do antigo orientador que tudo fizera por desentranhar o espírito da letra na interpretação das Escrituras, Efraim ouviu com imensa simpatia as notícias do reino de Deus, de que Jesus se revelava portador. Assinalando o ódio gratuito com que os fariseus rigorosos investiam contra o mestre, mais se lhe exacerbou o desejo de um contato direto. O mestre nazareno falava de amor, concórdia, humildade e tolerância. Operava maravilhas. Trazia sinais do céu no alívio ao sofrimento humano. Não seria ele, Jesus, o mensageiro da Suprema União? Desde muito jovem, sonhava Efraim com a aliança de todas as crenças do povo de Israel. Mantinha habitualmente conversações pacíficas com saduceus amigos, bem colocados no sinédrio, buscando a suspirada conciliação sem resultados. De entendimento seguro com os xamaitas, desistira. Fatigara-se de intrigas e sarcasmos. Diligenciara colher os pontos de vista dos nazarenos e samaritanos, conhecidos por opiniões menos estreitas, ouvira com patrícios mentalmente marcados pelas inovações de credos estrangeiros, com os quais se mostrava em ativa correspondência com a Grécia e com o Egito, mas tudo debalde. Controvérsias entrechocavam-se com as farpas afogueadas, incentivando perseguições. Demandara retiro deleitoso de essênios, em cuja intimidade repousara durante alguns dias, anotando, encantado, várias referências em derredor dos ensinamentos do Cristo. No entanto, mesmo aí, no seio da coletividade consagrada à comunhão de bens, no serviço da agricultura, encontrara antagonistas intransigentes, que não vacilavam no escárnio sobre os profitentes de outras convicções. Pouco a pouco, amadureceu o projeto de ir em pessoa ao encontro de Jesus, o fascinante condutor de multidões, a fim de expor-lhe o magnífico projeto. Reunir, enfim, os descendentes das 12 tribos, eliminar para sempre as discussões e estabelecer a solidariedade real. Assim pensando, ao sabê-lo em atividade, além do Jordão, Efraim arrancou-se do lar, tentando surpreendê-lo. Após algum tempo, achou entre homens cansados e tristes, e ao fitá-lo,
enterneceu-se-lhe o coração. Como tocado de luz invisível, olhou para si mesmo e envergonhou-se das joias que trazia, conquanto adotasse naquela hora a indumentária que lhe era comumente mais simples. Tomado de funda emotividade, receava agora a almejada entrevista. Sentia-se inibido, pequeno de espírito. Sofreava a custo as próprias lágrimas. Sim, concluía consigo mesmo dirigir-se-ia ao mestre das boas novas na feição de aprendiz, ocultaria a própria grandeza individual. Magnetizado por fim pelo sereno olhar de Jesus, dirigiu-se até ele e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Fugindo à lisonja, respondeu Cristo: Por que me chamas bom? Não há bom senão um que é Deus. Mas se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Quais? Tornou Efraim preocupado. E Jesus enumerou alguns dos antigos preceitos de Moisés. Amará a Deus sobre todas as coisas, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não pronunciarás falso testemunho, honrarás teus pais, amarás o próximo como a ti mesmo. Efraim, que não se esquecia da própria condição de príncipe da cultura e da finança farisaicas, ajuntou sorrindo. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. O mestre, no entanto, fixou nele os olhos lúcidos como a desvendar-lhe o âmago da alma e considerou: algo te falta ainda. Se queres aperfeiçoar-te, vai, vende tudo o que tens, tudo entregando aos pobres, e terás o tesouro nos céus. Feito isso, vem e segue-me. O poderoso dirigente dos fariseus, contudo, ao ouvir essas palavras, recordou subitamente as enormes riquezas que possuía e retirou-se muito triste. Veridiano, um amigo que nos partilhava os estudos, indagou logo que o relator deu a narrativa por encerrada: Não será essa a história do mancebo rico mencionada no Evangelho? Simão esboçou largo sorriso e informou: sem mais nem menos. E assinalando-nos a surpresa, concluiu sem que nos fosse possível aduzir depois qualquer comentário. A fusão dos agrupamentos religiosos no mundo é assunto muito velho. É aconselhada com ardor aqui e ali. Entretanto, quando se fala em esvaziar a bolsa em favor dos necessitados, para que o amor puro garanta a construção do reino de Deus nas forças do Espírito, quase todos os patronos da apregoada união se afastam muito tristes.